inserindo imagens de referência e trabalhando com linhas curvas. Nesta aula, vamos aprender como inserir imagens de referência e como trabalhar com linhas curvas através da ferramenta Spline. Iniciaremos inserindo uma imagem de referência que está disponível nesta aula para download e eu recomendo que você baixe a imagem e acompanhe esta aula fazendo junto comigo para fixar melhor o seu aprendizado. Clicamos na seta do grupo Insert e selecionamos a ferramenta Canvas. Nesta janela, podemos selecionar uma imagem que já está importada em algum projeto ou pasta da nuvem, ou clicando em Insert from my computer, localizamos a pasta e a imagem que queremos inserir. Perceba que automaticamente o Fusion abre aqui a guia contextual da ferramenta, onde na segunda opção, em Face, nós devemos informar qual será o plano de referência que será utilizado para a inserção da imagem. Selecionamos o plano frontal, posicionando o cursor do mouse sobre ele, e ao clicar no plano, perceba que automaticamente aparece a guia contextual da ferramenta, novas opções de configuração. Aqui na terceira opção, em Canvas Opacity, podemos ajustar a opacidade da imagem clicando neste slider e arrastando o cursor do mouse, ou definindo aqui nessa célula um valor desejado. Na opção Display True, marcando esta caixa, o Fusion nos permite a visualização da imagem através dos corpos e componentes modelados. Neste caso, vamos deixar a opção ativada. Aqui abaixo temos mais algumas informações de configuração que são relevantes, onde podemos ajustar, por exemplo, o posicionamento da imagem nos eixos X e Y, e um ângulo de rotação no eixo Z. Também podemos ajustar os valores de escala nos eixos de referência, com o valor desejado, ou clicando aqui nessa seta, o Fusion nos permite fazermos esses ajustes de forma manual e intuitiva. Podemos também inverter a imagem tanto na horizontal quanto na vertical, clicando nestes ícones. Posicionamos a imagem na tela, clicamos em OK e pronto. A imagem foi inserida na área de trabalho. Agora, expandimos a pasta Canvases, clicando nesta seta, e com o botão direito do mouse, clicamos na imagem onde podemos selecionar a opção Calibrate. E desta forma, ajustarmos a escala com uma dimensão conhecida. Ativamos a ferramenta e clicamos em dois pontos na tela, que representa a distância em comprimento, largura ou altura, por exemplo, e dimensionamos com o valor desejado. Pronto, a imagem foi ajustada na escala e agora sabemos que entre aqueles dois pontos temos a distância que definimos anteriormente. Agora, vamos trabalhar na construção do esboço utilizando a imagem de referência que inserimos. Clicamos em Create Sketch e selecionamos o nosso plano de referência. Agora, vamos trabalhar com linhas curvas. A ferramenta que auxilia a construção de linhas curvas no Fusion 360 é chamada de Spline. E para acessá-la, clicamos na seta do grupo Create e posicionamos o cursor do mouse em Spline. Perceba que ao lado temos duas opções. Antes de falar cada uma delas, caso você não saiba, uma spline é uma curva suave e de forma livre, que passa por um ponto ou próximo a um conjunto de pontos onde influenciam a forma da curvatura. Podemos criar splines abertas ou fechadas. Selecionando a opção Fit Point Spline, criamos uma curva suave que passa por uma série de pontos. E na segunda opção, em Control Point Spline, a ferramenta criará uma curva suave dirigida por um quadro de controle que criamos colocando uma série de pontos. Neste caso, selecionamos a opção Fit Point as Spline e agora clicamos em alguns pontos na tela, seguindo o contorno externo da nossa imagem de referência. Acompanhe.
Caso seja necessário, nós podemos ajustar o posicionamento das linhas clicando sobre elas e arrastando o cursor do mouse. E nos pontos de controle, clicando sobre eles, podemos ajustar o raio de curvatura dessa linha, clicando e arrastando o cursor do mouse. Após finalizar um dos lados do esboço, eu vou utilizar a ferramenta de padrão de repetição por espelhamento para agilizar o processo. Criamos uma linha aqui, central, selecionamos e na aba Sketch Palette ativamos a ferramenta Construction. Agora, invocamos a ferramenta Mirror finalizamos este esboço e agora vamos extrusar. Finalizamos aqui esta aula, onde vimos como inserir imagens de referência para auxiliar os nossos projetos e como trabalhar com linhas curvas utilizando a ferramenta Spline. Nesta aula era isso que eu tinha para te falar e nos vemos na próxima aula.